Olá! Bem-vindos ao Nuvens do Silício. Hoje falaremos da evolução do futebol. O futebol inglês, tal como o conhecemos hoje, foi moldado ao longo do tempo, influenciado por uma série de fatores culturais, sociais e econômicos. A história começa muito antes da formalização do esporte, em meados do século XIX. Durante séculos, jogos de bola eram comuns em diversas culturas ao redor do mundo. Na Inglaterra, desde a Idade Média, havia versões primitivas de jogos com bola entre vilas, onde as regras eram pouco definidas e geralmente envolviam grande número de participantes. Esses jogos eram muitas vezes brutais e não tinham limites claros. A Revolução Industrial no século XVIII trouxe grandes mudanças para a sociedade inglesa. Cidades cresceram rapidamente, criando pressão por formas organizadas de lazer e entretenimento. Consequentemente, havia uma necessidade crescente de estruturar jogos populares, que até então eram desorganizados. Na década de 1860, escolas privadas e universidades começaram a experimentar formas organizadas de jogos com a bola. Foi nessas instituições que algumas regras que delinearam o futebol começaram a ser formalizadas. Em 1863, um grupo de esportistas na Inglaterra fundou a Football Association, a primeira organização dedicada ao futebol. Eles estabeleceram um conjunto de regras que foram adotadas por diversos clubes e escolas, separando o futebol de outras formas de jogo, como o rugby. Um ponto crítico na formalização do futebol foi a criação de regras específicas. Essas regras, conhecidas como Rules of the Game, incluíam o uso de um campo definido, a proibição de usar as mãos para avançar com a bola, exceto o goleiro, e o conceito de gols marcados. Essas regras foram fundamentais para distinguir o futebol de outros jogos. O primeiro jogo oficial sob essas regras ocorreu em 1863, entre equipes de Londres. A aceitação e a popularização do esporte foram rápidas. Com o tempo, ligas e competições organizadas surgiram, atraindo cada vez mais espectadores e jogadores. Isso estabeleceu o futebol como um dos esportes preferidos da Inglaterra e ao longo do tempo se espalhou rapidamente para o mundo todo. Hoje, o futebol é mais do que um esporte na Inglaterra, é uma parte intrínseca da cultura britânica. Com clubes icônicos e uma base de fãs apaixonada, o legado das regras estabelecidas em 1863 ainda pode ser visto na maioria dos jogos disputados, tornando o futebol inglês um marco na história esportiva mundial. Muito obrigado por assistir até aqui. Curta, comente e compartilhe. Nos vemos na próxima.